Leitura diária. Êxodo 35. A lei do sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. O material para o tabernáculo. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com as suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que havia feito, tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra,
Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Os artesãos do tabernáculo. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesão, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Amém? Para refletir. Os filhos de Israel viveram 430 anos sob a cruel escravidão dos feitores egípcios. Moraram no Egito em terrível pobreza. Mas quando chegou o tempo designado por Deus, Ele os livrou sobrenaturalmente com sinais poderosos e maravilhas e tirou-os de lá com as riquezas do Egito. Quebrou o jugo da pobreza e transferiu as riquezas dos ímpios para as mãos de seu povo escolhido. Quando marcharam para fora do Egito, os israelitas não eram mais escravos arruinados pela pobreza. Era o povo escolhido de Deus com a abundância das riquezas do Egito. No Monte Sinai, uma das primeiras coisas que Deus ordenou a Moisés foi que ele pedisse uma oferta ao povo para edificar o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-as de todo aquele cujo coração o compelir a dar, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus desejava um santuário no qual pudesse habitar entre o seu povo, e pediu a Moisés que tirasse uma oferta para esse propósito. Era fundamental para Deus que ninguém fosse compelido ou forçado a contribuir. Todos deveriam ofertar de coração, voluntariamente, sem lamentações. Deus queria que os filhos de Israel ofertassem com alegria e com júbilo, por amor a Ele. Não queriam que considerassem o ato de ofertar uma obrigação, e sim um ato de adoração, fruto de corações transbordantes de amor por Ele. Deus não pediu aos filhos de Israel algo que eles não tinham. Ele os havia abençoado com os despojos do Egito. A oferta que ele pediu seria tirada desses despojos. Não foi necessário que Moisés implorasse. O povo estava ansioso para dar algo a Deus, e todos foram com alegria e apresentaram as suas ofertas voluntárias ao Senhor. Que linda visão! Os filhos de Israel, homens e mulheres de todas as idades, chegando e apresentando as suas ofertas voluntárias a Deus. Cada um ofertou conforme Deus o havia abençoado e de acordo com o que possuía. Os que possuíam ouro, prata e bronze ofereceram esses materiais a Deus. Os que possuíam madeira trouxeram madeira. Os que tinham linho puro, pelo de cabra, pele de carneiro, especiarias e azeite, apresentaram estes itens como oferta. Os líderes contribuíram com joia e pedras preciosas. Foi uma ocasião de júbilo. Todas as manhãs,
o povo comparecia voluntariamente e com alegria, acenando com ouro, prata e bronze, dádivas excelentes para Deus. Os que eram habilidosos nas artes projetistas, bordadores, tecelões, entalhadores, escultores em madeira e outros obreiros, colocaram o seu talento à disposição para edificar o tabernáculo. Os israelitas agiram com tanta liberalidade e havia tanta abundância que Moisés teve de impedi-los. Manhã após manhã eles continuavam a levar as suas ofertas, até que um dia os artesãos que estavam fazendo a obra do tabernáculo interromperam o trabalho e foram dizer a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. A oferta voluntária que os filhos de Israel trouxeram foi tão grande e era tamanha a abundância que Moisés teve de impedir o povo de ofertar. O montante das ofertas era realmente demasiado. Só o ouro e a prata, que apresentaram uma pequena porção das riquezas que havia levado do Egito, valiam mais de $1 milhão. Esse é o exemplo de oferta liberal e ilimitada que Deus deseja que sigamos. Quando Moisés pediu uma oferta voluntária, ninguém questionou. Os israelitas não reclamaram, nem se lamentaram. Moisés não os pressionou, simplesmente apresentou a necessidade, em obediência às orientações de Deus, e a resposta foi imediata. No corpo de Cristo, existe hoje exatamente agora mais que o suficiente para suprir todas as necessidades da obra de Deus no mundo. Para conduzir cruzadas, treinar obreiros em cada nação, construir centros de treinamento e escolas bíblicas, edificar igrejas, traduzir e imprimir Bíblias e literatura cristã, traduzir e produzir programas de televisão para todas as nações. A chave para ver estes recursos financeiros fluírem para a obra de Deus é o rompimento de barreiras por parte dos cristãos, o qual permitirá que contribuam voluntariamente com liberalidade, de acordo com as finanças que Deus lhes concede. Vivemos a colheita do tempo final e Deus planejou usar a igreja, você e eu, para levarmos o Evangelho às nações da terra antes que Jesus volte. Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Para realizar esse objetivo é necessário dinheiro. O que precisamos hoje é de um rompimento das barreiras financeiras na igreja, para que o povo de Deus atenda a essa grande necessidade, contribuindo de modo voluntário e liberal para realizar o propósito de Deus. Quando os membros do corpo de Cristo passarem a contribuir segundo o padrão que Deus estabeleceu, voluntariamente e com alegria, então haverá abundância, as necessidades do povo de Deus serão supridas e sua obra florescerá entre as nações e não haverá escassez em sua casa. A chave para a prosperidade e para o cumprimento de todas as promessas de Deus aos filhos de Israel dependia de uma única coisa: de guardarem a aliança com Deus. Isso incluía os mandamentos de Deus concernentes aos dízimos e às ofertas. A sua fidelidade a Deus na entrega dos dízimos e das ofertas é a chave principal para a prosperidade e para as bênçãos que Ele planejou derramar em sua vida. Amém? Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.